Enquanto todo mundo corre atrás de valorização, existem lugares no Brasil onde o preço da terra está simplesmente despencando. Nos últimos anos, o mercado imobiliário brasileiro surpreendeu, cidades inteiras valorizando, terrenos dobrando de preço, mas 2026 está mostrando um outro lado dessa história. Um lado que poucos comentam. Por trás das manchetes otimistas, existem municípios onde o valor dos terrenos está caindo rápido, e isso não acontece por acaso. São sinais silenciosos de mudanças econômicas, excesso de oferta e até transformações no perfil das cidades. Neste vídeo, você vai descobrir 7 municípios do Brasil onde os preços dos terrenos estão em queda acelerada, entender os motivos por trás disso, e o mais importante, o que essas quedas revelam sobre o futuro do mercado imobiliário. E claro, se você quer entender melhor como o mercado funciona, sem ilusão e sem hype, já se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos conteúdos que podem literalmente mudar a forma como você enxerga investimento em imóveis. Porto Alegre. Porto Alegre entrou em 2026 com um cenário imobiliário bem diferente do observado entre 2020 e 2022, quando houve uma valorização acelerada puxada por juros baixos e aumento da procura por imóveis maiores no pós-pandemia. Esse movimento gerou uma expansão significativa de loteamentos e oferta de terrenos, especialmente nas zonas sul e extremo norte da cidade, criando um desequilíbrio entre oferta e demanda que agora começa a se refletir nos preços. Em bairros como Restinga, Lomba do Pinheiro e partes de Belém Novo, terrenos que chegaram a ser anunciados entre R$90 mil e R$120 mil em 2022 passaram a aparecer em 2026 na faixa de R$65 mil a R$85 mil, representando quedas reais que podem ultrapassar 20% quando ajustadas pela inflação acumulada do período. Outro fator relevante é o comportamento demográfico e econômico da cidade, que tem apresentado crescimento populacional muito baixo e, em alguns recortes, até perda líquida de moradores para cidades da região metropolitana e interior do estado. Esse movimento reduz a pressão por novas construções residenciais e afeta diretamente o valor do terreno, que depende fortemente da expectativa de ocupação futura. Além disso, o mercado de trabalho local não cresceu no mesmo ritmo que outras capitais brasileiras, o que limita o poder de compra e diminui o número de investidores dispostos a adquirir terrenos para construção ou revenda, especialmente em regiões que ainda carecem de infraestrutura completa. Por fim, existe um componente financeiro importante que influencia diretamente essa queda. O aumento das taxas de juros ao longo de 2024 e 2025 reduziu drasticamente o acesso ao crédito imobiliário, o que impacta mais fortemente terrenos do que imóveis prontos, já que terrenos são considerados investimentos de maior risco e menor liquidez. Com menos compradores financiando aquisições, muitos proprietários passaram a reduzir preços para conseguir vender, criando um efeito cascata que pressiona ainda mais o mercado. Em termos práticos, isso significa que hoje é possível encontrar terrenos em Porto Alegre sendo negociados com descontos reais entre 10% e 30% abaixo do pico recente, especialmente em regiões periféricas ou em loteamentos com baixa ocupação. Curitiba. Curitiba vive em 2026 um processo claro de correção após um ciclo de valorização intensa que ocorreu entre 2020 e 2024, período em que a cidade se destacou nacionalmente como um dos mercados imobiliários mais aquecidos do país. Essa valorização foi puxada por qualidade de vida, infraestrutura urbana consolidada e forte demanda de compradores vindos de outras regiões, o que elevou significativamente o preço dos terrenos, principalmente em bairros de expansão como SIC, Tatuquara e Campo de Santana. No entanto, essa alta acelerada acabou criando um descolamento entre preço e renda média local, o que naturalmente levou a uma desaceleração e, em alguns casos, queda nominal dos valores em 2025 e 2026. Na prática, o que se observa é uma redução gradual nos preços anunciados e maior margem de negociação nas vendas efetivas, algo que não existia no auge do mercado. Terrenos que eram ofertados por R$180 mil a R$220 mil em regiões mais afastadas da área central passaram a ser negociados na faixa de R$150 mil a R$190 mil, com casos específicos chegando a quedas de até 15% a 20%, especialmente quando o vendedor precisa de liquidez rápida.
Esse movimento é intensificado pelo grande volume de novos loteamentos lançados nos últimos anos, que aumentaram significativamente a oferta disponível e reduziram a escassez que sustentava os preços elevados anteriormente. Além disso, o comportamento do investidor também mudou, e isso impacta diretamente o valor dos terrenos. Durante o período de juros baixos, muitos compradores adquiriam terrenos como reserva de valor ou para revenda futura, mesmo sem intenção imediata de construir, mas com o aumento das taxas e a maior atratividade de investimentos financeiros mais líquidos, parte desse capital saiu do mercado imobiliário. Isso fez com que a demanda especulativa diminuísse, deixando o mercado mais dependente de compradores finais, que são mais sensíveis a preço e renda. Como resultado, Curitiba não está em colapso imobiliário, mas sim passando por uma correção clara, onde os terrenos estão sendo reajustados para níveis mais compatíveis com a realidade econômica atual, criando um ambiente de negociação muito mais favorável para quem compra do que para quem vende. Canoas. Canoas chega em 2026 com um mercado de terrenos claramente pressionado por fatores que vão além do simples ciclo imobiliário, envolvendo mudanças estruturais na economia local e impactos recentes que afetaram diretamente a confiança dos compradores. A cidade, que historicamente depende de atividade industrial e logística, não acompanhou o ritmo de recuperação de outras regiões metropolitanas, o que reduziu a geração de empregos formais e enfraqueceu a demanda por novos empreendimentos residenciais. Esse cenário se torna ainda mais sensível quando se observa o aumento expressivo de loteamentos entre 2021 e 2023, que ampliaram a oferta de terrenos em áreas como Guajuviras, Olaria e Mato Grande, criando um estoque elevado que agora precisa ser absorvido em um ambiente de menor liquidez. Na prática, essa combinação de fatores já se traduz em números concretos, com terrenos que chegaram a ser anunciados entre R$ 110 mil e R$ 140 mil no pico recente sendo atualmente negociados na faixa de R$ 80 mil a R$ 110 mil, dependendo da localização e infraestrutura disponível. Em alguns casos específicos, especialmente em loteamentos mais afastados ou com baixa ocupação, os descontos podem ultrapassar 25% em relação aos valores pedidos há poucos anos, algo que não era comum em um mercado que vinha em trajetória de valorização contínua. Além disso, o tempo médio de venda aumentou significativamente, o que obriga proprietários a ajustarem preços para conseguir fechar negócios, reforçando o ciclo de queda. Outro elemento que intensifica essa desvalorização é a percepção de risco associada a eventos recentes que impactaram a região, incluindo questões climáticas e estruturais que afetam diretamente a decisão de compra, principalmente para quem busca segurança de longo prazo. Investidores, que antes viam Canoas como uma extensão natural de Porto Alegre, passaram a redirecionar capital para mercados considerados mais estáveis ou com maior potencial de valorização, reduzindo ainda mais a demanda especulativa. Com menos compradores e um volume alto de terrenos disponíveis, o resultado é um mercado mais lento, com preços pressionados para baixo e uma tendência de estabilização apenas quando houver redução consistente do estoque atual. Duque de Caxias. Duque de Caxias apresenta em 2026 um cenário de queda nos preços de terrenos que está diretamente ligado à desigualdade interna do município, onde regiões específicas até mantêm alguma estabilidade, mas uma grande parte do território enfrenta desvalorização contínua devido a limitações estruturais e urbanísticas. Apesar de estar localizada em uma região estratégica da Baixada Fluminense e próxima à capital Rio de Janeiro, a cidade não conseguiu sustentar um crescimento equilibrado em infraestrutura urbana, o que impacta diretamente o valor dos terrenos em áreas mais afastadas ou com menor acesso a serviços essenciais. Isso cria um contraste claro entre expectativa e realidade, onde muitos terrenos foram valorizados artificialmente no passado sem uma base sólida de desenvolvimento urbano. Observando os valores, é possível identificar uma queda consistente em diversas regiões periféricas, onde terrenos que eram ofertados entre R$ 70 mil e R$ 95 mil passaram a ser negociados entre R$ 50 mil e R$ 75 mil em 2026, com reduções que variam entre 15% e 30%, dependendo da urgência do vendedor e da qualidade da localização. Esse movimento é reforçado pela baixa liquidez, já que o perfil predominante de comprador nessas áreas depende fortemente de crédito e renda mais limitada, o que restringe o volume de transações. Além disso,
A presença de muitos terrenos disponíveis simultaneamente aumenta a concorrência entre vendedores, criando um ambiente onde o preço se torna o principal fator de decisão. Outro ponto relevante é a migração gradual de parte da demanda para municípios vizinhos que oferecem melhor infraestrutura ou maior percepção de valorização futura, o que esvazia ainda mais o mercado local. Investidores que antes buscavam terrenos em Duque de Caxias como alternativa mais barata em relação à capital passaram a considerar outras regiões com melhor potencial de retorno, reduzindo a pressão compradora. Com isso, o mercado de terrenos no município entra em um ciclo típico de ajuste, onde a oferta elevada, combinada com demanda enfraquecida e limitações estruturais, leva a uma queda progressiva dos preços até que se atinja um novo equilíbrio mais compatível com a realidade econômica e urbana da região. Ananindeua. Ananindeua entra em 2026 como um dos exemplos mais claros de como o crescimento populacional não significa necessariamente valorização imobiliária, especialmente no segmento de terrenos. A cidade passou por uma expansão urbana acelerada nos últimos anos, impulsionada pela proximidade com Belém e pela oferta de loteamentos acessíveis voltados para a população de renda média e baixa, o que inicialmente gerou uma alta nas vendas e valorização moderada. No entanto, esse crescimento ocorreu de forma pouco equilibrada, com um grande volume de novos lotes sendo lançados sem o mesmo avanço proporcional em infraestrutura urbana, mobilidade e serviços públicos, criando um excesso de oferta que agora pressiona diretamente os preços. Esse desequilíbrio já aparece de forma clara nos valores praticados em 2026. Com terrenos que chegaram a ser ofertados entre R$ 60 mil e R$ 85 mil em áreas em expansão sendo negociados atualmente entre R$ 45 mil e R$ 70 mil, com quedas que podem variar entre 15% e 25%, dependendo da localização e do nível de ocupação do loteamento. Em regiões mais afastadas ou com infraestrutura incompleta, não é incomum encontrar proprietários aceitando descontos ainda maiores para conseguir liquidez, já que a demanda efetiva não acompanha o volume disponível. Além disso, o perfil do comprador, que depende fortemente de financiamento ou parcelamento direto, torna o mercado mais sensível a condições econômicas, reduzindo ainda mais a velocidade das vendas. Outro ponto crítico é a mudança no comportamento dos investidores, que passaram a evitar mercados onde a valorização depende exclusivamente da expansão urbana sem um motor econômico forte por trás. Diferente de capitais ou polos industriais, Ananindeua não atrai grandes fluxos de investimento produtivo que sustentem a valorização de longo prazo, o que limita o interesse especulativo. Como resultado, o mercado de terrenos entra em um ciclo de ajuste natural, onde o excesso de oferta precisa ser absorvido antes que os preços possam voltar a subir, mantendo a tendência de pressão negativa no curto e médio prazo. Feira de Santana. Feira de Santana vive em 2026 um cenário de desaceleração que afeta diretamente o valor dos terrenos, especialmente após um período em que a cidade foi vista como uma alternativa promissora fora da capital Salvador. O município cresceu como polo logístico e comercial, atraindo loteamentos e investimentos imobiliários voltados principalmente para o público de renda intermediária, o que impulsionou os preços entre 2019 e 2023. No entanto, esse crescimento acabou gerando um volume elevado de terrenos disponíveis, especialmente em áreas periféricas, criando um mercado dependente de absorção constante que não se sustentou no ritmo esperado. Em termos de valores, o que se observa em 2026 é uma correção significativa em diversas regiões, com terrenos que chegaram a ser anunciados entre R$ 80 mil e R$ 120 mil sendo atualmente negociados na faixa de R$ 60 mil a R$ 95 mil, refletindo quedas que podem atingir até 20% em situações de venda mais rápida. Esse movimento é impulsionado pela redução do poder de compra local e pela menor entrada de investidores externos, que passaram a concentrar recursos em cidades com maior dinamismo econômico ou maior liquidez imobiliária. Além disso, o tempo médio para a venda aumentou, forçando proprietários a ajustarem preços para atrair compradores em um mercado mais seletivo. Outro fator relevante é a mudança na dinâmica regional, onde parte da demanda que antes buscava a Feira de Santana passou a migrar novamente para Salvador ou para cidades com maior potencial turístico ou industrial, reduzindo a pressão sobre o mercado local. Esse deslocamento de interesse enfraquece a valorização dos terrenos, principalmente em loteamentos mais novos que ainda não possuem ocupação consolidada.
Com isso, a cidade entra em um processo típico de maturação do mercado imobiliário, onde o excesso de oferta precisa ser absorvido ao longo do tempo, mantendo os preços sob pressão até que haja um novo ciclo de crescimento mais sustentável. Campina Grande. Campina Grande apresenta em 2026 um cenário de ajuste nos preços de terrenos que está diretamente ligado à perda relativa de protagonismo regional no mercado imobiliário do Nordeste. Durante anos, a cidade foi um dos principais polos econômicos do interior da região, atraindo investimentos e expansão urbana, o que impulsionou a valorização de terrenos em bairros novos e áreas de crescimento. No entanto, nos últimos anos, cidades como João Pessoa passaram a concentrar maior volume de investimentos, especialmente no setor imobiliário e turístico, criando um deslocamento de interesse que impacta diretamente a demanda por terrenos em Campina Grande. Esse movimento já se reflete nos preços, com terrenos que eram ofertados entre R$ 70 mil e R$ 100 mil em regiões de expansão sendo negociados atualmente entre R$ 55 mil e R$ 85 mil, com quedas médias entre 10% e 20%, podendo ser maiores em áreas com baixa ocupação ou infraestrutura incompleta. Além disso, a liquidez diminuiu consideravelmente, fazendo com que muitos proprietários permaneçam mais tempo com seus terrenos anunciados, o que aumenta a pressão para a redução de preços ao longo do tempo. Esse cenário é típico de mercados onde a expectativa de valorização futura perde força, reduzindo o interesse tanto de compradores finais quanto de investidores. Outro aspecto importante é que o crescimento econômico local não acompanhou o ritmo de cidades concorrentes, o que limita a capacidade de absorção de novos loteamentos lançados nos últimos anos. Sem um aumento consistente de renda e população que sustente a demanda, o mercado entra em um ciclo de ajuste onde os preços precisam se adequar à realidade econômica da região. Isso não significa colapso, mas sim uma correção que pode se prolongar até que novos vetores de crescimento surjam, como investimentos em tecnologia, educação ou indústria, capazes de reaquecer o interesse e estabilizar novamente o valor dos terrenos na cidade. O que esses 7 municípios mostram não é apenas uma queda de preços, mas um sinal claro de como o mercado imobiliário realmente funciona por trás das expectativas. Terrenos não valorizam por acaso, eles dependem de economia, demanda real e crescimento sustentável, e quando esses fatores falham, os preços respondem rapidamente. Para quem observa com atenção, momentos como esse não são apenas riscos, mas também pontos de oportunidade, desde que exista análise e estratégia por trás de cada decisão. Se você quer continuar entendendo onde o mercado está subindo, onde está caindo e principalmente onde estão as melhores oportunidades antes da maioria perceber, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque no mercado imobiliário, informação certa no momento certo muda completamente o jogo.